O rádio tem muitas cores, o rádio é multicolorido, porque o rádio é que traz alegria, o rádio traz diversão. Para mim, eu definiria em cores o rádio como um fundo bem azul, um azul bem turquesa, pintadinho de bolinhas douradas. E uma purpurinazinha, né? Tem que ter purpurina. O rádio é plural, enfim, são várias cores, vários mundos. Rádio é tudo, né? Rádio é companheirismo, rádio faz a pessoa voltar ao passado, lembrar de alguém que já partiu, ou até mesmo aquela pessoa que está perto. Aquela música que toca, que você lembra do momento na sua vida, aquela palavra que o locutor fala que é geralmente que você precisa ouvir. Quando você escuta seu nome, você ouvinte, no rádio, é uma alegria, eles ficam felizes. Então o rádio, acima de tudo, é um belo companheiro do dia a dia. É um meio de comunicação mágico, pode passar anos e mais anos, ele continua sendo companheiro das pessoas. Ainda tem aquela historinha de que o rádio vai morrer, mas nós conseguimos constatar que isso não é verdade, que ele se renova com uma velocidade incrível, que ele se adapta a qualquer ambiente, a qualquer lugar. Então o rádio é esse mundo mágico que a cada dia a gente faz com que as pessoas imaginem, estejam juntas, possam também se comunicar. É democrático, né? É para todo mundo. Para mim o rádio representa alegria, né? E por que não dizer também, para mim é paixão, porque desde o primeiro dia que eu sentei naquela mesa e olhei todos os botões e tudo que tinha na época, eu me apaixonei por aquilo. E para mim é uma alegria, uma paixão o rádio. A gente sempre costuma dizer que o radialista é como se fosse um palhaço de circo, né? Porque a tristeza, as frustrações do dia a dia, os problemas familiares, problemas financeiros, tudo isso fica lá fora do estúdio. Porque quando a gente entra aqui, a gente incorpora o palhaço. Tem que passar a alegria, tem que passar o dinamismo, tem que transmitir esse otimismo para quem está do outro lado. Então, para mim, o rádio é tudo isso, né? A questão do entretenimento. E saber que a gente faz um trabalho honesto, um trabalho voltado para quem nos ouve, para quem nos acompanha. E quando a gente tem esse feedback de quem nos acompanha lá fora, saber que o trabalho está indo no caminho certo, acho que esse é o grande pagamento. Eu lembro, na minha infância, eu ouvia muito Rádio Nacional do Amazonas, com Etelso Moura. Lembra da Márcia Ferreira? Nos anos 80, final dos anos 80, arrebentava. Aí eu ouvia muita noite o Samuel França. A rádio fala de amor, fala de você. A rádio fala de tudo. Por ser ouvir rádio desde a infância, ouvir essa rapaziada aí, eu me identifico muito com o rádio, principalmente na parte de diversão, de alegria. Lembra que passava muita maré mansa no rádio à noite? Hoje eu lembro muita coisa que eu faço hoje no rádio, que eu me lembro lá da maré mansa. A tecnologia ajudou muito. Quem pegou a minha época, por exemplo, eu peguei uma época que você tinha que trabalhar usando os braços, as mãos, tudo de tudo é jeito. Hoje não, um simples toquezinho você já faz tudo. A tecnologia ajudou muito e mudou muito também o modo de se comunicar com o ouvinte, até porque tem novas plataformas de redes sociais que você pode interagir muito mais. Então hoje, muito mais rápido. Anteriormente, a gente tinha um sério problema de tentar por exemplo, com notícia, colocar no ar para saber o procedimento da notícia. Hoje não, hoje é mais fácil. Tudo é mais fácil, tudo se tornou mais fácil justamente por causa da tecnologia. Agora, o rádio em si, a força do rádio continua. E eu acho que vai perdurar por muito tempo, por muitos e muitos anos. O rádio é uma conexão com o ouvinte, literalmente. Né? A gente pode alcançar pessoas que fisicamente não estão próximas, mas que com a relação do rádio e do ouvinte, a gente acaba aproximando essa relação. Né? Muitas das vezes a gente fala alguma coisa no rádio que toca literalmente no mais íntimo da pessoa. Muitas das vezes a gente fala uma palavra de otimismo, um momento de reflexão, e é exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele momento. Não é? Então o rádio é isso, é a intimidade com pessoas estranhas, mas que se sentem íntimas ao mesmo tempo. Eu sempre quis trabalhar no rádio. Eu tenho um tio meu que ele é radialista, mora em Belo Horizonte,
trabalha numa emissora lá daquela cidade. Ele trabalhava numa emissora lá da Grande Vitória. Ele sempre me levava pro estúdio. E eu fui logo, né? O estúdio era o meu mundo. Eu chegava lá e eu me transformava. Na época eu era muito tímido. E quando eu entrava no estúdio, eu me transformava. Entendeu? Eu brincava com ele deixava eu falar, isso tudo interno, né? Não no ar. Então, a partir desse momento, eu falei pra mim, olha, vai ser o rádio, vai ser minha profissão. E eu comecei a correr atrás e, graças a Deus, tive a primeira oportunidade de trabalhar em rádio profissionalmente já aos 17 anos. E de lá pra cá, venho trabalhando. Eu estava numa festa de formatura, eu estava na turma de formandos e eu fui o orador da turma. Aí eu fiz um discurso e naquele ambiente ali de formatura havia ali algumas pessoas que iam abrir uma rádio na cidade onde eu morava, a cidade de Itabela, Bahia, e eles escutaram aquele discurso que eu fiz. Isso foi o quê? Dezembro, eu lembro a data, 26 de dezembro de 1992, faz tempo, hein? 5 meses depois, lá pro mês de maio, aí a rádio estava entrando no ar, uma rádio lá na minha cidade, Rádio Pataxós. Eu fui lá para conhecer a rádio, nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Então quando eu cheguei lá, o dono da rádio, Dr. Evaristo, ele estava lá entrevistando algumas pessoas que ele queria fazer um locutor assim, prata da casa. Ao me ver, ele me reconheceu. Ias, e aí moço, como é que tá você? Eu estranhei, né, que o Evaristo, o Dr. Evaristo é um homem muito importante. E aí você, ué, você me conhece? Ué, não foi você que fez aquele belo discurso de formatura? Rapaz, chega aí, entra aí. Aí entrei na sala dele. No que eu entrei na sala dele, ele me perguntou, você faz comunicação? Não trabalho comunicação, não, mas nada? Carro de som, alguma coisa assim da área de comunicação? Não. Você comunica muito bem, você fala muito bem. Tem interesse em fazer um teste aqui na nossa rádio? Eu até estranhei mais teste de rádio, mas eu nunca fiz nada disso. Não, mas você tem potencial. A gente tem um locutor aqui de Salvador que ele veio exatamente para formar um locutor. A gente quer formar um locutor, um prata da casa. E eu vejo que você tem potencial. Já vou colocar teu nome. E ele colocou meu nome, eu aceitei. E hoje eu sou essa pessoa do rádio. Isso faz o quê? Isso foi em 1993. Comecei no rádio no dia 29 de maio de 1993. Lá se vai o quê? Mais de 24 anos. Eu entrei no rádio em 1985 como estagiário. A emissora ia abrir umas outras 2 rádios em cidades próximas, São Mateus e Conceição da Barra. Acabei ficando em Linhares. Agora, verdadeiramente, de maneira oficial, minha carteira foi assinada em 1986. E um fato curioso que aconteceu nesse período em que eu estava ainda estagiando, e o estágio até que durou um pouco tempo, demorou para sair, para se concretizar em um emprego, né? E já estava quase desistindo. E o coordenador da época chegou em minha casa, eu não me lembro se ele foi lá em casa ou se ligou, falando que o locutor da noite não poderia apresentar o horário, fazer o horário naquele dia, e que se eu pudesse assumir. Ao mesmo tempo que eu fiquei espantado, era uma oportunidade que estava surgindo, a oportunidade de você começar, a oportunidade de você garantir o seu emprego. E fui eu fazer o horário de 8 às, se não me engano, até meia-noite. E foi o pior momento da minha vida. Eu anotei no papel frases, slogans, aquelas frases prontas para você falar. E quando eu liguei o microfone, eu nem sequer lembrei que tinha aquele papel com as anotações no meu bolso. Eu suava tanto, transpirava, que a mesa ficou ensopada, de tanto suor, de tanto que eu transpirava. E no outro dia cedo, eu só sei que nesse primeiro dia deu tudo errado, não deu nada certo. E no outro dia o coordenador virou para mim e falou assim, olha, o seu horário foi uma lama. Você foi uma lama, você está longe, mas longe mesmo de ser um locutor de rádio. Vou mandar você para aprender a operar com o sonoplasta, os operadores da AM. Fui eu lá então para aprender sonoplastia com os colegas da Rádio AM, que me acolheram muito bem, e isso fez com que eu não desistisse, né? Porque pelo estímulo do
coordenador da época, eu tinha parado ali, tinha colocado um ponto final nessa minha história de querer entrar no rádio. Em 30 de novembro de 1989, oficialmente. Anteriormente, antes a isso, eu já buscava fazer teste, pedir para participar, como participei várias vezes em Vitória, Rádio Vitória M, na época tinha um programa chamado Na Fazenda do Anjão, que ele tinha muitas pessoas que queriam oportunidade, e nessa a gente apareciam locutores, apareciam músicos, apareciam tudo. Mas oficialmente o rádio entrou na minha vida quando, em 1989, passando na rua, conversando com um amigo meu que já estava em rádio há uns 2, 3 anos, aqui em Linhares, para ser mais exato, na Rádio Cultura, Paulo Sérgio, ele passou por mim e falou: e aí, você conseguiu alguma coisa? Eu falei: ainda não. Ele falou: rapaz, eu tenho um lugar que eu vou te indicar, você vai falar com esse fulano. Ele foi lá, anotou o número e pediu para que eu ligasse. Na realidade, ele falou que estava precisando de gente. E eu corri para o telefone, para o orelhão, mais próximo, acho que nem existe mais hoje o orelhão, e conversei, liguei para aquele número. O dono da rádio que atendeu, era o JR, em Colatina, falou para mim: olha, precisando eu não tô não, mas se você quiser vir fazer um teste sem compromisso, você vem. Não deu outra. Juntei as coisinhas e vazei para Colatina fazer um teste. Tremi igual vara verde, gaguejava mais do que tudo, repeti umas 3 vezes. Mas ficou beleza, ficou bom. Aí ele falou assim: ó, daqui uma semana você me liga de novo que eu te dou uma resposta. Aí beleza, passou aquela semana, aquela ansiedade total. Liguei para ele, ele falou: olha, conversando com minha filha aqui, ela gostou. Agora é o seguinte, eu não estou precisando de ninguém, mas se você quiser vir trabalhar comigo sem compromisso, a gente conversa aqui, não vou te pagar salário, mas eu posso tentar te dar uma ajuda. Não perdi tempo, juntei as malinhas com Colatina. Fiquei 1 mês trabalhando, aliás, eu ia ficar 1 mês trabalhando sem ganhar nada, apenas a comida e o lugar para dormir, era o combinado. Mas só que com uma semana que eu tava fazendo os testes, que eu tava lá observando o rapaz trabalhar à noite, que eu já conhecia um pouco da parte técnica, que era os toca-discos, fita cassete, que na época a gente usava muito fita cassete para poder passar os comerciais, já conhecia aquela manobra todinha, mas não tinha o vínculo de botar o fone e falar, falar e operar ao mesmo tempo. Aí ele falou assim: olha, surgiu um problema e você vai ter que entrar no ar a partir de amanhã, tá preparado? Não deu outra, tô aqui. Eu trabalhava num curso de inglês, eu era secretária, e aí soube que precisavam, a rádio local precisava de uma locutora. Fui lá, fiz o teste, gostaram da minha desenvoltura, e aí eu acabei ficando. Fiz todo aquele processo de treinamento, com mais 5 pessoas, e acabei ficando. Tô aí até hoje. Na verdade foi mais por casualidade, quando eu comecei em rádio, fui trabalhar com meu irmão em Minas, na oficina mecânica, De mecânico virei locutor de rádio, de FM. Mas teve umas coisas que abriram as possibilidades, Gostava muito de ler, gostava muito de ouvir música, de acompanhar os encartes dos antigos LPs, lia tudo que tinha lá, ficha técnica. Isso foi me dando um ganho para mim poder ter diálogo, para ter uma experiência de falar qualquer coisa a respeito de um músico, determinado músico, uma determinada banda, do determinado artista, quem produziu o disco. Até hoje eu tenho memorizado aqui, por ler os encartes dos LPs, até hoje eu tenho memorizado cada disco que foi lançado de rock antigo, eu sei quem produziu, então quer dizer, tem essa facilidade. Então o rádio foi meio por acaso, fui para casa do meu irmão lá, acabei fazendo um teste em rádio, aí gostaram da minha voz e aí a partir daí, pelo meu dinamismo também, acabei entrando no rádio. Foi uma casualidade que se tornou uma profissão, hoje eu sou um jornalista formado, tudo isso deve-se ao rádio. Foi muito engraçado que eu era modelo assim, a gente fazia desfile e faltou o locutor que ia apresentar o tal desfile. E na época o produtor chegou pra mim e perguntou: olha, não tem um locutor aí, tem como você fazer? Você tem uma voz grossa? Eu falei: tem, olha, nunca fiz, mas eu vou fazer. Aí peguei o papel ali, na época, e apresentei. Na plateia, que era amigo do produtor, tinha uma moça chamada Tina Moreira, que na época ela era Tropical FM, que era uma rádio que bombava, e fez o convite: que tal você ir lá na rádio e tal, e conhecer o pessoal do estúdio, e você vai conhecer a galera, e quem sabe você entra em rádio. Na época eu fiquei doido, rádio, Tropical era a rádio mais ouvida na época, isso na década de 80. Eu fiquei louco, alucinado, falei: lógico, aí fui. Cheguei lá, ela me apresentou ao finado Otário Filho, que
para quem conhece de rádio sabe que foi um dos grandes percussores do rádio no estado, principalmente como professor. E ele fez um teste comigo. No teste eu não passei. Ele falou, olha, você tem uma boa voz, mas você é cru, você não entende nada de rádio ainda. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no rádio, mas você entra como telefonista, você quer? Eu falei, eu quero, vou aprender. Aí eu trabalhava, essa Tropical na época era em Taquari, e eu morava em Vila Velha. Então, para quem conhece, é bem longe. E eu trabalhava de 7 às 10 da noite. 10 horas de lá, vinha andando até São Torquato para pegar o Praia da Costa para ir para Vila Velha. E foi passando. Aí com isso ele começou a me convidar para fazer rabichos de comercial, né, que é aquele patrocinador, pouca coisa. E dali ele começou a me mostrar os shows. Aí depois eu saí do Tropical e na época Adilson Paixão, que foi um dos caras que me colocou definitivamente no estúdio de rádio, ele estava na Rádio Cidade, na época, na década de 80, em Itapuã, e fez o convite. Aí, quer vir pra rádio? Vamos lá no estúdio. Precisava de alguém de madrugada, que na época o locutor de rádio começava de madrugada, né? E eu trabalhava de 3 às 7 da manhã. E era assim, abri o microfone, primeiro eu aprendi a operar, eu ficava só passando música, só passando música, só passando música. Depois eu abri o microfone e só falava a hora. E depois aí eu liberava para falar um textinho pequenininho e foi, daí comecei e não parei mais. Isso tem mais de 25 anos atrás, bem mais. Quer dizer, a rádio está no sangue. E quem entra em rádio não sai, não tem jeito. Vários amigos jornalistas sempre falam que adoram televisão, mas o rádio tem uma magia que sempre atrai. Então, foi assim que eu entrei em rádio. Bom, eu entrei no rádio, até curiosa a situação, não é? Meu tio era vereador na cidade de Soretama e abriu uma rádio lá na cidade. Eu sempre fui o brincalhão da família, ficava fazendo imitações, era o palhaço da família, né, nas festas. E aí, chegou um dia que ele falou pra mim, ele foi me visitar em Vitória, e chegou e falou, Dias, vai abrir uma rádio em Soretama, por que você não vai lá fazer um teste, já que você é linguarudo? E eu peguei e falei, não vou perder tempo, né? Não vou perder nada mesmo, e fui lá fazer o teste. Eu tinha 17 anos na época, era menor aprendiz numa empresa de telefonia, não tinha nada a ver com rádio. Fui fazer o teste. Quando eu abri a boca, o responsável da rádio falou, olha, daqui uma semana você começa. Então, eu tive que mudar toda a minha vida com 17 anos, saí de Vila Velha, fui morar em Soretama, passei por algumas rádios e hoje eu me encontro aqui na Rede Gazeta.